Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade aí a esse trabalho que nós temos realizado, né, de compartilhar com as pessoas mensagens extraídas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e colocamos aí como tema, como pauta, para que nós pudéssemos desenvolver qual a razão pelo qual Jesus veio ao mundo. Nós sabemos que esse mundo foi formado, né, como relata o livro de Gênesis. Na verdade, a Bíblia, esses 66 livros, eles contam a nossa história. É onde Deus, ele conversa conosco. É onde Deus fala conosco, os seus planos, os seus projetos para com a humanidade. E no desenrolar da Bíblia, nós vamos descobrindo, na verdade, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Desde o início da formação do mundo, da formação do homem, passando pelos profetas, juízes, né, até chegar ao Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus, quando formou esse mundo, Deus não formou o homem para que o homem vivesse no pecado. Deus não formou o ser humano para que o homem vivesse distante de Deus. Na verdade, a vontade de Deus era que todos os dias o homem tivesse relacionamento com Ele. Todos os dias. Ele pudesse visitar o homem e o homem ali viver sob a regência de Deus, que não é o caso dos dias atuais. Então nós falamos lá para as pessoas sobre a corrupção do gênero humano em Gênesis 6, falamos da escolha de Deus a Abraão para que de Abraão pudesse nascer uma geração, né, um povo de Deus, que depois lá na frente, através do seu bisneto, né, Jacó era bisneto de Abraão, filho de Isaac, filho de Abraão, viesse nascer então o povo de Israel, que no número de 70 pessoas foram levados para morar no Egito, porque o filho de José, Jacó, que fora vendido pelos seus irmãos, de escravo tornou-se governador. E naquela terra o povo se multiplicou e ali estava as 12 tribos de Israel. E se você pegar a história, né, no desenrolar, depois que eles saíram do Egito em direção à terra que manava leite e mel, que eles tiveram que tomar posse, vencer os seus inimigos, da tribo de Judá veio Davi, e da tribo de Davi lá veio Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nasceu de uma virgem, que depois não continuou sendo virgem, porque teve outros filhos com José, da forma natural entre homem e mulher, e mais Jesus foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo. E eu quero compartilhar hoje com vocês uma mensagem do livro de Mateus, capítulo 4, né, lá no versículo 16. Depois que o Senhor Jesus ele passou pela a tentação, né, onde Satanás tentou Jesus, Jesus voltou para a Galileia. Ele retornou para a Galileia. E ele disse assim no versículo 16 do capítulo 4: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo, né, ele veio com uma proposta. Você veja que o plano de Deus é associar a ele o ser humano por meio de formar um povo, estabelecer uma lei, né, dos 10 mandamentos. Os homens transgrediram as suas leis. Os homens sempre virava as costas para Deus, iria adorar outros deuses, iria servir a outras leis que
agredia a lei de Deus e, consequentemente, com isso eles recebiam a punição por causa dos seus erros. E era comum o sacerdote naquela época chegar num certo momento, né, de o sacerdote pegar o cordeiro e oferecer em sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado. As pessoas traziam um cordeiro, né, perfeito, né, lá em Levítico fala da oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Eles vinham e ofereciam o cordeiro, e aquele cordeiro era oferecido em sacrifício, morria em lugar daquele pecador. Então a proposta de Deus, ele pegou o seu filho e ofereceu o seu filho ao mundo para que Jesus Cristo pudesse morrer pelos nossos pecados. Por isso ele diz aqui, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Ele estava se referindo a ele, porque ele é a luz do mundo. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Porque qual é o salário do pecado? O que nos afasta de Deus não é porque a pessoa é feia, entendeu? Deus não é preconceituoso, racista. Deus nos olha iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que afasta a pessoa do pecado, de Deus, aliás, é o pecado. É o pecado que pelo pecado entrou a morte no homem, a morte no mundo. Tanto que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele desceu às profundezas e disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E a pregação do Evangelho, a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio trazer a seguinte mensagem: arrependei-vos. João Batista, lá no capítulo 3, versículo 2, João Batista, a pregação de João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor Jesus, na sua pregação lá, quando voltou para a Galiléia, depois da tentação, pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que arrependimento, pessoal? Arrependimento significa o quê? Negação ou desistência de algo feito no passado, né? De algo feito ou pensado em tempos passados. É mudar de direção, mudar de pensamento. Não é isso? Quando eu me arrependo, quando a pessoa arrepende, o que ela faz? Ela não quer mais viver naquilo que ela vivia no passado. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, 25, deixa eu abrir aqui. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, ele diz lá: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, né? Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ela não vai viver mais na mentira, não vai mais dar o lugar ao diabo na vida dela. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados, vai ajudar o próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa, para edificar conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Bem, pessoal, o nosso tempo ele voa, né? Quando nós falamos desse assunto, o nosso tempo voa. E eu estou chegando aí aos 10 minutos de vídeo. Mas eu vou dar sequência nos próximos vídeos falando desse assunto, de arrependimento, de perdão, de conversão. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Eu não consigo entender qual é a Bíblia que muitos pregadores por aí têm lido.
Por quê? Porque quando nós ouvimos as pregações deles, eu não sei qual Bíblia que eles estão lendo. Porque essa Bíblia aqui que eu leio, esse Evangelho aqui que eu leio, ele fala de salvação. Ele não fala de eu consolidar uma vida neste mundo. Ao contrário, o Evangelho nos ensina a odiar esse mundo e as coisas que há no mundo, a negar a nossa vida nesse mundo. Eu não estou querendo dizer com isso que eu vou dar um stop na minha vida, que eu vou parar a minha vida. Não é isso que eu estou falando. Mas a minha prioridade, eu tenho que trabalhar pelo reino dos céus. E as outras coisas me serão acrescentadas naturalmente. Agora, eu usar o Evangelho para levar você a edificar a sua vida nesse mundo, a você entesourar para esse mundo, eu estou indo contra o Evangelho de Cristo. Jesus veio salvar a sua alma. Jesus não veio dar para você bênçãos capitais nesse mundo. Ele vai te dar o pão de cada dia? Vai. Ele vai ser o Senhor, o nosso pastor, e nada faltará? Vai. Ele vai curar? Vai. Mas a alma da pessoa tem que estar reservada para o reino dos céus. Tá certo, pessoal? Vai fazer 12 minutos. Eu já ultrapassei um pouquinho o tempo que eu costumo fazer meus vídeos. O meu canal no YouTube é Evangelho Eficaz, né? O Evangelho tem que ser eficaz, tem que ter resultado. E o resultado do Evangelho é pessoas se convertendo, se batizando nas águas, se batizando no Espírito Santo e testemunhando Jesus. Tá certo? E minha página no Facebook é Vida de Jesus. E meu material está lá. Não estou em busca de curtida, de pessoa ficar curtindo lá. O que nós queremos é que almas sejam ganhas para Jesus. Tá certo? Um abraço, fique com Deus.